Senhor, igreja, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer uma pequena leitura da palavra agora. É algo que Deus tocou no meu coração para falar. São 2 versículos só. Eu vou pedir para o Éder projetar para mim. 1 João 4,19. Aí essa palavra vai falar assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E essa palavra me fez refletir porque nós temos ciência do amor de Deus. Nós sabemos que Ele nos ama, que Ele deu o seu Filho único para morrer por nós, que Jesus veio, Jesus sofreu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao 3º dia para a remissão dos nossos pecados. Então eu confio, eu tenho plena fé na questão do amor de Deus por nós. Mas aí eu pergunto para todos aqui: como está o nosso amor por Deus? Né? Foram duas questões que eu coloquei aqui. Será que realmente temos amado a Deus? Ou amamos Ele só quando está tudo bem? Ou quando precisamos de algo que só Ele pode fazer? Então são 2 questionamentos que eu fiquei pensando. E hoje a nossa igreja aqui no Brasil, graças a Deus, nós não somos perseguidos. A gente consegue vir numa igreja, a gente consegue louvar o Senhor, a gente consegue ouvir a palavra. E daí eu te pergunto, se tiver uma perseguição aqui no Brasil, será que a gente morre por amor de Cristo? Eu deixo essa questão aqui para vocês. Porque às vezes tem lugares que você tem que morrer por amor de Cristo. E até onde vai o nosso amor por Ele? Até onde... Porque nós temos a obrigação de do it, né? E tem gente que vai, só que tem gente que às vezes morre por amor a Deus. Então, eu deixo essa questão para vocês refletirem. E eu quero deixar também a palavra lá em 1 João 5,3, que ele vai falar assim: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E daí 3 também questõezinhas que eu também fui refletindo. E eu pergunto: você tem obedecido aos mandamentos do Senhor? São perguntas que vocês podem responder para vocês mesmos aí. Vocês têm amado o teu próximo? Porque quando a gente ama o nosso próximo, automaticamente a gente é generoso com o nosso próximo, né? A gente cuida das viúvas, a gente cuida dos órfãos, né? A gente leva o amor de Deus. Então, e a última pergunta é: você tem tido um relacionamento constante com Deus? Você tem orado, você tem buscado a presença do Senhor diariamente, você tem procurado ler a palavra de Deus, né? Então, é algo que Deus colocou no meu coração. E assim, eu não sei como está a tua vida espiritual. E eu não estou falando aqui no sentido que você se desanime, mas no sentido que você realmente se levante na presença de Deus, que comece a buscar. Se você não está buscando, comece a buscar a Deus, né? Comece a orar, comece a ter mais intimidade com Deus, porque o que Deus procura de nós é o nosso coração, né? É o nosso coração sincero. Vamos pecar, mas vamos pedir perdão com sinceridade, vamos se arrepender dos nossos pecados, vamos todo dia tentar ser melhor na presença de Deus, buscar a face dele, né? É isso que Deus quer de nós, porque as outras coisas Deus vai transformando. Deus não está preocupado com você, você vai chegar do jeito que você está. Aquilo que Deus precisa mudar, Ele vai mudar, só que você precisa abrir o teu coração. Você precisa se posicionar na presença de Deus. Porque o resto, as coisas Ele vai fazendo. Você vai falando: Deus, eu preciso de mudança aqui, nessa área da minha vida. Eu preciso de mudança em outra área. Ou eu preciso de mudança na vida de outra pessoa. E, consequentemente, Ele vai fazer. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Eu vou pedir então para todos se colocarem de pé. Vou fazer uma oração agora rápida para a gente começar o culto. Eu vou pedir que vocês fiquem com essa palavra, reflitam sobre essa palavra. Depois a gente vai estar louvando também. Que você louve a Deus de todo o seu coração e faça uma oração junto comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho te agradecer, Pai,
por mais um dia de vida, Deus. Eu creio, Pai, que se o Senhor nos permitiu estar aqui, é porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um ainda, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor não desistiu de nós e eu te agradeço por isso. Obrigado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor toque no coração de cada um nesta noite, Deus. A tua palavra vai ser ministrada, os teus louvores vão ser, Pai, entoados nesta noite, Deus. Eu não sei o que o teu povo veio buscar, eu não sei o que cada um precisa, Deus, mas o Senhor é o Deus que sonda os corações, Pai. O Senhor é o Deus, Pai, que cuida, o Senhor é o Deus que ama, o Senhor é o Deus que protege, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha, Pai, tocar nos corações, Pai, que todos, Pai, possam ser tocados pela Tua presença, Pai, porque a Tua presença é o que mais importa nas nossas vidas, Pai. Se nós não tivermos a Tua presença, Deus, nada mais importa, Deus. Então, Pai, a Tua presença precisa ser real nos nossos dias, a Tua presença precisa nos acompanhar, a nuvem da Tua presença, Pai, precisa estar conosco, Pai, aonde quer que a gente for, Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos alcance nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que os Teus louvores, Pai, possam falar aos nossos corações, Pai. Que nós possamos começar a sentir, Pai, em nome de Jesus, o Teu poder, a Tua unção sobre este lugar, Pai. Que a Tua presença venha inundar as nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos sair do mesmo jeito que nós entramos, Pai. Se há algo, Pai, que tem preocupado, Pai, as vidas aqui, Deus, que o Senhor vai, em nome de Jesus, tirando essas preocupações, Pai. Que nós possamos estar com o coração realmente aberto para Te louvar, para bendizer o Teu nome, Pai. Porque só Tu és digno, Pai, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Deus. Em nome de Jesus eu venho te pedir, Pai. O Johnny, Pai, vai trazer a palavra, Pai. Que o Senhor possa estar dando sabedoria dos céus a ele, Pai. Que o Senhor possa conduzir ele, Pai, naquilo, Pai, que o Senhor quer falar, Pai, em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos entender, Pai. E que nós possamos realmente, Pai, fazer aquilo que está na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus nos abençoa, Pai. Fica conosco, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Que bom ter vocês aqui. Que assim como o culto recém começando, né? E eu já sinto Deus ministrando comigo através da palavra da Ana Paula, que nós possamos estar sensíveis para poder ouvir a voz de Deus, né? Seja no louvor, seja numa palavra de abertura do culto, seja no versículo, sabe? Nós possamos estar com o nosso coração aberto, os nossos ouvidos atentos, aquilo que o Senhor tem, porque o Senhor sim tem algo para cada um de nós. O Senhor, Ele não está aqui para escolher quem vai receber uma palavra especial hoje. Mas o Senhor, Ele está aqui para poder falar com cada um de nós. Então, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar conosco, nós temos que nos conectarmos a Ele, ouvir a voz dEle, estar em conexão com o Senhor. Amém? Que nesse momento nós possamos adorar, cantar, mas sempre ficar bem atento, porque em diversas situações durante o culto o Senhor Ele vai estar ministrando no coração de cada um de vocês, com uma resposta, com um toque, seja da maneira que for que o Senhor quiser falar contigo. Assim como Ele já falou comigo, Ele vai estar falando contigo também. Amém? Vamos adorar o Senhor juntos. Amém?
possuídos no Senhor Jesus. Espíritas paz ao cair dos homens, é escuro aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Nem justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o teu sangue me salvou, e a minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Mais forte! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro, mais uma vez, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós vamos livres no Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. No Senhor Jesus nós passamos tantas coisas. Meu Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, Espírito em verdade, nós bendizemos o teu santo nome. Nós te adoramos. Nós te desejamos, Senhor. Nós queremos estar mais perto de ti, sim, Senhor. Por mais que às vezes a nossa carne ela vá contra aquilo que o Senhor quer, que é estarmos junto de ti, Senhor. Mas o nosso espírito, ele clama, Senhor Jesus, ele pede pela tua presença, Senhor. Ah, Senhor Jesus. Em espírito, em verdade, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis.
aleluia. Presença poderosa. Em verdade, te adoramos, Obrigado, Senhor Jesus. te adoramos em espírito, em espírito, em espírito, Em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos cai o chão e nasce, acabou para pra te meu prazer está nos lábios do Senhor. Meu prazer casa de Deus fala Jesus vai uma mulher samaritana. E essa mulher, ao conversar com Jesus, ela faz um questionamento: em que local então devemos adorar? E Jesus vai dizer: importa ao Pai que adore em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Nós precisamos entender que a nossa adoração deve ser espiritual e ela deve ser real, verdadeira, feita no mais íntimo do nosso coração. Que Deus receba a sua adoração e que você cante esse louvor com convicção daquilo que Deus fez na sua vida. Que você saiba, que você entenda o amor e o propósito de Deus com a sua vida. E toda vez que você tiver dúvida de como, Senhor, eu posso te adorar, você vai lembrar e você vai dizer para Deus, com todo o entendimento do seu coração: Senhor, eu vou te adorar em espírito e em verdade, com toda a verdade do meu coração. Então você vai cantar de novo agora. Em espírito, em verdade, adora com o seu coração. te adoramos, Que Deus receba o seu louvor e a sua adoração como um incenso suave e agradável aos nossos ouvidos. Ele possa sentir agora a sua verdade, a sua entrega. te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
junto aos seus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, eu quero ofertar a Ti. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto, vamos lá. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa, não me importam as circunstâncias, te adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. somente a Ti, Somente a Ti, Jesus. somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Ai, Senhor, nós te adoramos e bendizemos Glória a teu Deus. santo nome. Independente, Senhor, da circunstância, nós te Glória a adoramos, Deus. Senhor. Glória a Deus. Seja no momento Aleluia. difícil, seja no Glória a momento Deus. alegre, em qualquer circunstância, Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus, aleluia. Comprime com suas mãos, com poder, vem me esconder
Em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, Glória a Deus. que surpresa. Estou falando com o Pedro e com a Marisa. Sejam bem-vindos. Gente, hoje é um dia especial. Eu vou dizer especial. Bonito, quer vai atrapalhar o pessoal para ver? Vamos botar um pouquinho para lá? Pode ser. Comigo, por favor. Pessoal, hoje é uma noite especial por uma razão muito simples. Hoje está presente aqui uma pessoa que nós oramos muito por ela. E isso alegra muito meu coração, porque a gente vê que a nossa oração não é em vão. Às vezes, a gente subestima demais o poder da oração. Às vezes, a gente tem uma fé que nem a gente tem convicção dela. E a gente esquece muitas vezes o conceito de fé de Hebreus 11:1. É convicção, é a certeza. Então todas as vezes que você orar, ore com convicção, com certeza. Porque hoje está aqui uma pessoa, e eu vou chamar ela para vir aqui um minutinho. Hoje quem vai pregar não sou eu, tá? Vem cá, Johnny. É o Johnny que vai pregar. Falar nisso, eu nem quero mais me ouvir, já faz 3 semanas que eu não prego. Semana que vem eu vou pregar, ninguém vai pregar no meu. Saudade. Brincadeira. Hoje está aqui a mãe do Johnny. Quem acompanhou as últimas pregações do Johnny, viu que ele apesar desse tamanhozão todo, que ele é bem molengão. E uma das raízes dessa moleza dele temporária eram as lutas que a mãe dele vinha passando. E nós oramos muito tempo por ela. E hoje ela está aqui. Dona Angélia, vem aqui, por favor. Eu quero convidar a senhora para orar pelo seu filho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Senhor. Coisa linda. Ó, Dona Angélia, só vai orar por ele, só não se anime, não é só pregar. Por ele. A paz do Senhor a todos. Amém. Em nome de Jesus, estou muito feliz de estar aqui hoje. Nunca vi meu filho ministrar a palavra, vai ser a primeira vez que eu vou ver ele. Né? Ele cresceu me vendo me pregar. Faz muito tempo eu me afastei da igreja, me afastei do Senhor, mas nunca esqueci Jesus. Né? Em todo esse tempo, Jesus sempre me mostrou que estava comigo, me dando vitória nas lutas, nas batalhas. Nunca perdi a fé, mas o mundo me arrastou. Não foi fácil. Eu só quero ter uma palavra, que é Jó, porque eu acho que ninguém passou uma prova maior do que Jó. Que ele diz lá no capítulo 42, no finalzinho do livro de Jó. Ele diz assim: antes eu te conhecia de te ouvir falar, agora te veem os meus olhos. Aleluia. Eu tive tanta experiência com o Senhor, esses 12 anos, que eu estava afastado e não estava. Que foi o tempo que Deus mais esteve presente na minha vida. Com visões, arrebatamento de espírito, coisas tremendas.
Só que ninguém acreditava em mim porque eu estava usando droga. Né? Então Jó passou por tanta luta, tanta coisa, tanto sofrimento. E ele aprendeu a ver Deus em tudo que aconteceu com ele. E ele chegou a ponto de dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te vi os meus olhos. Eu estou muito feliz que hoje eu vi meu filho ministrar a palavra, né? Que eu conhecia ele de pregar, de ouvir falar. Mas hoje eu vou ver com os meus olhos. Né? Então, eu ordeno sobre a tua vida, meu filho, a bênção de Deus, a unção de Deus. Glória! O Senhor nos dá sabedoria. Te usa grandemente nas tuas mãos. Então, hoje lá em casa, na casa dele, né? Agora lá dentro, o Senhor me deu uma palavra para ele. E foi só uma confirmação. Porque 2 vezes já tinha ouvido a mesma palavra, o mesmo recado do Senhor. Né? Então eu estou feliz com isso. Estou feliz com a comunhão que nós estamos vivendo na casa dele. Graças a Deus, agora realmente eu sou filha dele agora. Porque ele disse, mãe, a mãe agora é a minha filha adolescente. Ai, mas glória a Deus. Estou muito feliz de conhecer vocês. Não vou ficar só nessa visita. Eu amei, eu me encantei com a minha nora aqui nos louvores, que orgulho inicial. Que alegria, que felicidade, meu Deus do céu. Coisa linda. Então eu entrego tudo nas mãos do Senhor, o Pedro, meu neto ali, que é uma bênção, toca de tudo que é instrumento. E ninguém ensinou ele a aprender sozinho com o Espírito Santo de Deus, né? Eu aprendi a tocar violão sozinho também, que o Espírito Santo me ensinou. Porque Deus veio de lá na frente, ele me usar no louvor, né? E eu cantava com todo mundo, eu tocava também. Eu ficava na escada de casa e os bêbados iam se pendurando tudo no portão. Eu ficava me ouvindo. Teve um dia que meu irmão chegou do trabalho e queria passar e tinha uns 10 bêbados no portão pendurado. E eu cantando, todos chorosa, ficava alicando. E aí meu marido dando licença, e ele, né? Mas ali tudo Deus tinha um plano, né? Porque muitos eles bêbados eu ganhei para Jesus depois. Glória a Deus. Depois eu comecei a cantar louvor e falar de Jesus para eles. Aleluia. Então em tudo Deus trabalha. Até nas coisas que parecem erradas, Deus está trabalhando no errado para fazer dar certo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém. Amém. Motivo de alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Ia ser até o início da minha palavra, isso que quem me viu as últimas vezes aqui, que eu vim ministrar, até vim ministrar oferta aqui uma vez, estava. Não conseguia me conter aqui com o microfone, né? É uma coisa que a gente ouve muito desde criança, quando alguém vai entregar a palavra e fala assim, que primeiro aquela palavra falou com ele antes de falar com a igreja. E quando eu comecei a estudar a palavra para poder estar transmitindo a palavra, isso é um fato. A primeira palavra te esmiuça para depois ela poder ser o porta-voz daquela mensagem. Amém. Eu acho que nada mais verdadeiro do que a gente passar como a gente vive a palavra para as pessoas. A pessoa consegue enxergar a verdade, enxergar clareza, não tem um discurso muito bonito, palavras bonitas. Tem alguém que conhece muito bem a liturgia, conhece muito bem, né, a teoria, conhece os estudos, mas tu falar do que tu vive realmente é importante. E hoje, eu até pedi um louvor, maravilhosa graça, que quero falar sobre a graça de Deus. E a palavra nos diz para crescer na graça e no conhecimento. Amém. É importante nós estudarmos a palavra. E durante muito, eu cresci na igreja, como eu falei para vocês, quando a minha mãe se converteu, ela tirou todas as televisões de casa, então eu lia muito. Eu lia a revista Escola Dominical, ela comprava livros bíblicos, e aí tinha a gincana da igreja e eu puxei isso dela, era muito competitivo, então eu sempre estudava para ganhar, cara. Então isso me fez aprender muito da palavra, muito das histórias, me fez aprender sobre Deus de uma forma que não era assim, pensando no meu crescimento espiritual, mas o que a gente aprende não esquece mais. Aquilo que a palavra fala para ensinar a criança no caminho que deve andar, é muito verdade. O Salomão hoje vem com a gente. Durante os dias a gente tem trouxe para que eles ficam brincando, às vezes, assim, muito barulho chega a atrapalhar. Mas nessa convivência da igreja,
Ele vai criar essa intimidade, isso é importante. Porque quando eu cresci, que eu me afastei, eu sentia falta disso. Sabe? O Espírito Santo me falava que eu estava errado. Amém? Então hoje eu quero falar sobre a graça, porque a graça é de graça, mas ela não foi de graça. Amém? O texto eu quero deixar de base, Efésios 2, 8 e 9, Edinho, por favor. Eu não sei se na versão que está ali, a mesma, ele tentou ver se vai ser a mesma versão. 8 e 9? Isso, 8 e 9. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Aleluia. Amém? Oh, grande Deus. Os irmãos, uns dias atrás, eu falei com o pessoal assim, cara, isso nunca aconteceu comigo. Eu passei a noite toda sonhando com essa palavra, eu pregando essa palavra. Amém. E aí eu acordava e eu tentava dormir e de novo aquela mesma, eu pregando essa palavra assim, não, é alguma coisa que Deus quer ministrar na minha vida e através disso eu quero dividir com os irmãos. Amém? Efésios 2, Efésios capítulo 2. Desculpa, Edinho. Versículos 8 e 9. Amém? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Então, como eu falei, sempre eu cresci na igreja evangélica e a gente cresce aprendendo que tem que jejuar, tem que orar, tem que ler a palavra, tem que buscar Deus. Na minha época não podia usar bermuda, não podia usar brinco, não podia usar corrente, não podia várias coisas que faziam parte de um ritual religioso que através disso nós iríamos alcançar Deus, iríamos ser alcançados pela graça de Deus. Mas a partir do tempo que eu fui crescendo, eu fui conhecendo outras igrejas, outras pessoas, e fui conseguindo entender algo que antes eu estudava, como eu falei para vocês, pela competição, histórias que eu ouvia, mas quando tu pegava para ler realmente o texto, eu não entendia o que eu estava lendo. E eu sempre falo, eu leio a Bíblia, mas eu sempre leio praticamente os mesmos textos. Eu gosto muito do Novo Testamento. O Novo Testamento eu já li ele todo umas 2 vezes pelo menos. O Antigo Testamento eu sei várias histórias, mas o Novo Testamento que me pega, porque eu entendo que foi a partir daquilo ali que nós temos a possibilidade de sermos salvos. Amém? Então, eu comecei a ver que não é porque a mulher não corta o cabelo, não usa um brinco, porque eu uso bermuda, que eu não vou ter a graça de ser salvo por Deus. E isso é a religião que nos coloca isso, e eu não vou falar que isso é errado, dentro daquela cultura, se aquilo ali é importante para a pessoa, amém. A palavra nos fala que se o Espírito Santo vai nos constranger, se ele não te condena, se ele não se sente incomodado com aquilo, toca a ficha, mas tu tem que fazer a tua parte, tem que buscar a palavra. Então, quando eu estou estudando para trazer a palavra, quando eu estou lendo, no geral, por mais que sejam os mesmos textos, e eu vejo, eu ainda não passei isso aqui. Eu ainda não consegui melhorar nisso aqui. E eu não falo que eu tento. Aí todo dia isso aqui eu vou melhorar. Isso aqui eu não vou fazer mais. E pela graça, quando eu erro, quando eu peco, e eu me arrependo, Deus me perdoa. Deus nos perdoa, não é como era na época da lei. Na lei, de tempos em tempos, tinha que lá levar um animal para o sacrifício, que ele tinha que levar para o sacerdote, para o sumo sacerdote, entrar no local estabelecido lá pelas leis de Moisés, para pedir perdão sobre aquele pecado que a pessoa cometeu. E hoje não. Se eu pensar em pecar no meu coração, a palavra fala que eu já pequei, mas se eu me arrepender, eu também já sou perdoado. E isso é a coisa bela da graça, isso é a graça da graça. Amém? Amém. E aí eu pensava que o quê? Não, então se eu ler muita Bíblia, se eu jejuar, se eu orar, sei lá quantas horas por dia, porque tinha pessoas que ficavam lá antes do culto, às vezes ajoelhado 40 minutos orando em voz alta. E eu, como é que você está conseguindo orar tanta coisa assim, cara? Né? E eu pensava, não, então se eu fizer tudo isso, eu vou ser um cara usado por Deus, que as pessoas vão me ver e eu vou gritar também, eu vou pular, eu vou falar língua estranha, eu vou revelar, eles vão ver que eu sou um homem de Deus. Mas à medida que eu fui crescendo e fui amadurecendo na fé, eu aprendi que o fruto do Espírito se manifesta de formas diferentes. E eu tinha certo receio de ficar pulando, não, vou ficar pulando na igreja, coisa esquisita. Mas quando ia pro samba, eu pulava e que me acabava.
E aí eu sou, pô, peraí. Então para o mundo eu ofereço mais do que eu ofereço para Deus. E no dia que fui batizado em línguas, por mais que eu estava consciente, cara, eu me acabei pulando na igreja. Foi engraçado, o nosso amigo Wilson ficou brincando comigo um monte. Mas foi algo assim que me tomou de uma forma que eu nunca tinha sentido. E não foi porque eu merecia aquilo. Foi porque a graça de Deus me alcançou. Né? Aleluias. Eu vou ler aqui um negócio para os irmãos. Pois o pecado não os dominará, porque vocês estão debaixo da lei. Mas debaixo da graça? Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que o obedece. Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado e passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhe foi transmitida, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Isso está em Romanos, capítulo 6. Quer dizer que quando nós nos convertemos a Deus, nós nos tornamos escravos de Deus, mas a palavra fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve, não é algo impositivo, não é algo que tu é obrigado. Eu acho que eu comentei isso aqui recentemente, assisti um filme que tem até a indicação do Luiz Nefário, se eu não me engano, onde uma legião de demônios, é um fato real, está possuindo um homem que está sentenciado à morte. E nas falas daquele filme, eu achei assim, muita verdade, porque fala assim, ó, o diabo se sentiu enciumado quando Deus criou o homem, porque ele tinha muito poder no céu, tanto é que ele quis tomar o lugar de Deus. E aí quando Deus fez o homem, e mesmo o homem cedendo às tentações do diabo, pecando, Deus continua amando Deus e nos dando chance, a ponto do filho dele vir e sofrer o que sofreu e morrer por pecados que nós ainda nem cometemos, mas ele já morreu para nos perdoar daqueles pecados. Então ele se sentiu tão enciumado com aquilo, mas esse cara, é verdade, olha o amor que Deus teve pelo homem, que criou ele segundo a nossa a mais semelhança de Deus, a ponto de oferecer seu único filho para vir, se passar por tudo que passou, porque ele mesmo sendo 100% homem, ele era 100% Deus, mas em nenhum momento ele sobressaiu do seu poder para fugir do que passou, né? Do sofrimento que passou. Jejuou 40 dias, levado pelo Espírito Santo, cumpriu seu ministério, mostrou que era possível viver em meio a tanta coisa ruim sem se perder. Mas nós somos pecadores, nós mesmo que tentamos, todo dia nós pecamos, mas a graça de Deus é sobre nós, né? E a graça nos basta. Amém? E em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aqui, o apóstolo está falando para a gente se alegrar quando nós sentimos que nós somos fracos, que nós temos problemas, dificuldades, mas para nós perseverarmos, né? Eu já contei aqui alguma vez, eu sofri por uma depressão, passei por uma depressão muito grave. Eu achava que era um negócio, era besteira. Eu achava que quem falava que era depressivo estava se fingindo, porque ele fugia de serviço, ou coisa do tipo, até que eu fiquei acometido de uma depressão que eu não queria sair do quarto, eu queria um buraco para me esconder, e aquilo era horrível na minha vida. Todo dia eu acordava lamentando que não tinha morrido durante a noite. E um dia eu cheguei no psiquiatra, e ele, como é que você está, Johnny? E aí eu desabei. Cara, todo dia eu penso em morrer, eu sou um fraco, eu não aguento mais. Eu só falava que eu era um fraco porque eu não queria fazer, eu não pensava em outra coisa, a não ser em morrer. Dele, não, tu não é fraco não, tu tá aqui, cara, tu tá pedindo ajuda, tu não se matou, então tu é um cara muito forte. Na hora eu lembrei da palavra, digo fraco, eu sou forte. Aleluia. Quantas vezes a gente esquece das coisas que a gente aprende, que está na Bíblia, que a gente já conhece, ou que a gente muitas vezes a gente não busca. E eu falo assim, tudo que a gente precisa já está na Bíblia. É incrível, um livro que foi escrito há tantos anos atrás, começou a ser escrito há tantos anos atrás, foi escrito por diversas pessoas diferentes, e é uma verdade absoluta na nossa vida até hoje. E a partir do momento que a gente busca mais a Deus, que a gente se esvazia de nós para nos encher do Espírito Santo,
a gente é revestido pela graça, a gente começa a ter intimidade com Deus. E isso nos leva a ter mais graça? Não necessariamente. Porque a graça não é algo que a gente faz de um lado para receber do outro. A graça, ela vem de graça. Nada que a gente faça paga a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas é um fato. A partir do momento que nós quebrantamos, matamos a nossa carne, fortalecemos o nosso espírito, nossa intimidade com Deus aumenta. O dom do Espírito Santo se manifesta sobre a nossa vida. É bom a gente ter intimidade. Quando a gente gosta de alguém, a gente tem intimidade com aquela pessoa. E quando eu comecei a namorar com a Elisângela, a gente queria se ver toda hora, todo momento. Quando eu fiquei amigo aqui do Luiz, cara, a gente se via todo dia, era difícil de que nós não nos víamos, e toda hora indo tomar café, e rindo e brincando, porque a gente, e aí cada um pra sua casa, olhando que nós estávamos no telefone, um resenhando com o outro de novo. Por quê? Porque a gente gosta daquela pessoa, de ter companhia com aquela pessoa. Eu lembro quando o Pedro nasceu, cara, eu não vi, eu estava no internato da Marinha, cara, eu ficava contando as horas, os minutos para poder ser sexta-feira ir para casa para ver meu filho. Quando a gente ama, a gente quer estar perto, a gente quer pegar, quer abraçar, quer ter contato. E por que o Deus é diferente? E quanto mais nós temos intimidade com Deus, nossa relação ficar íntima, melhor é. Não que isso vai aumentar a graça de Deus sobre a nossa vida, não é isso. Mas é prazeroso a gente se sentir confiante. Quando eu preguei recentemente sobre Eliseu, eles eram pessoas de Deus com um ímpeto tão grande que eles não pediam para Deus, Senhor, vai parar de chover. Ele não chegou e falou assim, não, vai parar de chover, parava de chover. O que ele determinava, Deus, através de Deus, aquilo acontecia porque ele tinha intimidade com Deus. E que nós tenhamos também essa intimidade com Deus para que tenhamos essa certeza das coisas. Jesus falou que em nome dele nós faremos coisas maiores do que ele. Nós estamos para esse monte, sai daqui, vá para o mar, mas nós não fazemos, nós nos limitamos muitas vezes. Que bom se eu pedisse isso acontecesse. A gente não consegue ter aquela certeza, aquela convicção. A fé é a certeza das coisas que não existem, mas a gente toma posse. E quando acontece, a gente exerce a nossa fé, é tão gostoso, cara. A gente vem dar testemunho. E se a gente usar isso mais vezes, vai acontecer mais ainda. Por quê? Porque a graça de Deus é sobre a nossa vida. Nós temos um Pai maravilhoso, é dono de tudo. Tem poder total sobre a terra. Amém? Em Joel, capítulo 3, versículo 10, fala assim, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo o fraco, eu sou forte. Como eu falei ainda há pouco, Isso foi uma passagem profética para trazer esperança e restauração para as pessoas que acreditam em Deus. Porque Ele promete que vai cuidar do seu povo e ainda que não há nada que possa separar aqueles que estão sem a sua luz. Ou seja, Deus não está aqui só, Deus não existe só para quem é crente, só para quem acredita em Deus. Deus existe para todos. Muitas vezes, quando nós estávamos no mundo, nós estávamos afastados de Deus, Deus também cuidava da gente. Nessa minha episódio do meu acidente, eu estava afastado de Cristo. Se eu tivesse morrido naquele acidente, eu tenho certeza que eu não seria salvo. Estava com a minha vida totalmente errada. E eu sempre prefiro acreditar que tudo é uma escola, é um aprendizado. Naquele processo ali do meu acidente, do pós-acidente, eu aprendi muita coisa. Com certeza a minha esposa aprendeu, meus pais, meus amigos próximos, porque muitas pessoas ajudaram a cuidar. Não se limitou só à minha família, aos meus pais. Muitas pessoas fizeram parte daquele meu processo. E se a gente passa por tudo isso e não aprende, mesmo assim, Deus, não, beleza, vamos tentar de novo. E comigo não foi diferente. Eu passei por um processo que foi dolorido pra caramba do acidente. Passamos uma dificuldade física, emocional, financeira, e depois eu vou ter que cometer todos os erros de novo. E mais uma vez Deus teve misericórdia da minha vida, me fez apertar de novo, para mim ver que, eu tenho que me consertar. Que bom fosse se nós aprendêssemos sem sofrer tanto. Infelizmente tem pessoas que precisam quebrar bastante a cara para depois aprender. Que bom fosse nós aprendêssemos só com o exemplo dos outros, com os testemunhos dos outros. Mas eu sempre falo, desde que pequeno eu falo com o Pedro Henrique, meu filho, um homem inteligente aprende com o próprio erro. O homem sábio aprende com o erro dos outros. Mas que nós tenhamos sabedoria e venhamos aprender que a palavra já nos traz vários exemplos do que devemos fazer, o que devemos evitar para sermos felizes e abençoados por Deus.
Mas de qualquer forma, a graça de Deus vai estar sempre sobre a nossa vida. Amém? Em Romanos 11, capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, desculpa. Tá assim, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse pela graça, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria de graça. Como eu tenho falado aqui. Se a graça fosse através das nossas atitudes, não seria graça. Eu iria comprar aquilo. Seria como era na época da lei, que eles iam lá e faziam o sacrifício. Bem ou mal, os judeus, os israelenses, ainda vivem na lei. Nós que tivemos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Amém. E somos filhos de Deus a partir disso aí. Antes nós éramos criaturas de Deus. Amém? E aí, eu sempre falo assim, né, que quando tem aquela passagem que lá em Marcos, tem Marcos e tem Lucas. Quando Jesus está lá com os discípulos e vem uma viúva para ofertar. E nisso aí está vendo, várias pessoas iam lá ofertar e jogavam bastante dinheiro, e faziam questão de mostrar, porque a lei falava que tinha que ofertar, tinha que dizimar. Então eles queriam mostrar que eles eram cumpridores da lei, né? Ficavam pelas esquinas, pelas ruas, mostrando uma cara moribunda, porque eles estavam ali jejuando, mostrando: eu estou me santificando, eu ajudo ao próximo, eu faço tudo que a lei faz para mim, fala para mim fazer. Então eu sou uma pessoa correta. E na hora da oferta, ia lá, mostrava que depositava bastante dinheiro lá no gasofilaço, e daí aquela viúva vai lá e deposita só aquela moedinha. Marcos 12, do 41 ao 44, por favor. E aí mostra ali o texto falando assim, ó: estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos o que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobrejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O que eu entendo com esse texto? Não é que a gente tenha que dar tudo para Deus nos abençoar. A gente tem que dar conforme o nosso coração. Lá na frente fala: cada um dê conforme o seu coração. Mas o fato é que ela não deu para mostrar que ela tinha muito, porque ela tinha pouco. Mas o Senhor viu o coração dela. Hoje já foi falado isso: o Senhor sonda o nosso coração. Deus vê o que é a nossa intenção de fazer. Eu vou lá evangelizar, eu vou entregar sopa, eu vou entregar roupa, eu vou tirar um monte de foto, vou colocar no Instagram para mostrar que eu sou um cara que eu ajudo o próximo, que eu faço caridade. Se a tua intenção é tu se vangloriar do que tu está fazendo, só lamento. Deus não está recebendo essa tua oferta, esse teu trabalho. Agora, se tu posta para incentivar outras pessoas a fazerem junto, ok. Porque Deus está interessado no teu coração. Eu posso achar uma coisa, o Luiz pode achar outra coisa, a Elisene pode achar outra coisa, não importa o que nós achamos. O importante é que o Deus vê o que tu está fazendo. Amém? Amém. Se eu vim aqui para louvar, e eu sou um ótimo cantor, eu faço vários melismas, eu faço assim, e a pessoa: poxa, esse aí louva de verdade. E aí o dia, por exemplo, o dia que eu vim aqui, fiz o louvor aqui com o violão, cara, eu fiz o melhor que eu pude. Aleluia! Deus sabe do meu coração. Muitas pessoas podem ter visto depois até uma transmissão no YouTube, porque nós estávamos mais reservados aqui, e pensar: como é que esse cara vai lá, pega o violão e faz uma vergonha dessa? Eu nem devia ter subido ali para fazer isso, porque nós julgamos com o nosso olho humano, mas o Senhor vê a nossa intenção, Ele vê o que está no teu coração, assim como Ele viu o coração dessa viúva, que Ele sabia que ela deu o que ela tinha, então ela deu uma oferta verdadeira assim, ao Senhor, né? E aí eu coloquei que eu vou contar um testemunho da piscina. Quando eu vim servir em Itajaí, eu já era casado, tinha o Pedro, era marinheiro. A Marinha tem casas para os militares morar. Pela lei da Marinha, eu não teria direito a uma casa da Marinha. Mas quando eu cheguei em Itajaí, tinha uma casa desocupada, uma casa disponível. E todo mundo disse: pô, tu até é casado, tem filho? Pô, então fala pro tenente para tu morar naquela casa que está lá disponível. A casa ficava do lado de um clube que tinha do quartel. Eu: pô, que legal, poxa, vai economizar um dinheirão do aluguel, né? Porque quando eu estava em Rio Grande, para mim era ótimo que em Rio Grande eu ganhava um dinheiro a mais por ser uma área especial.
eu estava embarcado no navio. Então, cada viagem que eu fazia, eu ganhava um dinheirinho a mais, o que ajudava bastante no meu orçamento. Quando eu fui transferido, eu fiquei super triste. Eu assim, cara, agora eu vou passar uma dificuldade enorme. Como é que vai ser? E aí, pintou essa casa, pô, show de bola. Solicitei para morar na casa. Aí o comandante do quartel assim, não, com uma condição. Meio expediente tu cumpre no quartel e outro meio expediente você vai cuidar do clube que é do lado da sua casa. Então, sem problemas, tranquilo. E nesse clube tinha uma piscina. E a piscina parecia uma lagoa com um monstro dentro da piscina. Estava completamente suja, imunda, estava péssimo. E eu nunca tinha trabalhado com piscina. Nunca nem fazia ideia de como era aquilo. E um colega que estava antes falou assim, ó, tu vai usar esse produto para isso, me dá ali o beabá de como fazer. Beleza, e eu comecei. O clube era numa área de reserva florestal que a Marinha tem lá onde tem o farol. Então tem muito verde, então todo dia quer muita folha, cara. Quando a maré estava alta, a água batia nas pedras da água, estava dentro da água da piscina. Para quem sabe um pouco sobre o tratamento de piscina, e para quem não sabe, eu vou explicar. As folhas, quando caem na piscina, elas se dissolvem e a química da folha acaba com a química do tratamento da piscina. Com pH, com estabilidade, com cloro. E a água do mar, então, muito mais. Então eu limpava tudo num dia, no dia que estava cheio de folha de novo, a água batia na pedra, caía na piscina, a piscina ficava horrível de novo. E todo dia eu vinha do quartel correndo no meio do almoço, almoçava no quartel, vinha pegar a minha bicicleta, ia correndo para casa, começava a rastrear aquele monte de folha, colocava o produto na piscina, colocava a bomba a girar. O meu expediente era até 4 horas, 4 e meia, às vezes eu ficava até 6 horas da tarde lá para dar conta daquilo, para não ser, né, chamar a atenção, afinal de contas eu estava morando numa casa que era grande, espaçosa, num lugar ótimo, e eu pagava na época, eu acho, R$30 por mês para morar nessa casa. Então, tipo, eu fazia um pouco a mais para ser grato por aquela oportunidade. E o comandante ia lá fazer inspeção no clube, e ele sempre reclamava do clube. E a piscina para ele era sempre o calcanhar de Aquiles. Essa piscina está horrível, eu gasto produto, me pede um monte de produto, essa piscina nunca está boa, essa piscina agora nunca está branquinha. Como é que do lado aqui no Yacht Clube a piscina é maravilhosa e aqui no meu clube a piscina é horrível desse jeito? E aí eu não sabia o que falar para o comandante. Até que o comandante me arranjou um curso para me tratar de piscina. Eu vou fazer um curso para tratamento de água de piscina. Agora eu tinha um curso, eu tinha um certificado que me deixava competente para cuidar da água da piscina. Então, teoricamente, eu não teria mais desculpas para aquela piscina não estar linda. E aí então, para a piscina ficar boa, eu preciso disso, isso, fiz uma lista gigantesca. Ele se espantou um pouco, mas ok, autorizou, tudo que eu solicitei foi comprado. E vira e mexe, a piscina estava ruim de novo. Porque por mais que estava a lona, a água do mar ainda vinha, passava pela lona e contaminava a água da piscina. Ou seja, foi assim um período assim, de tormento, cara, aquilo tirou minha paciência. Eu que sempre fui um militar muito veloso, eu comecei a ser um cara bola 7, eu comecei... Eu já levo culpa por tudo, então vou apontar mesmo e fazer, cara. Comecei a fazer assim, coisas assim que eu me envergonho hoje do que fiz. Mas enfim, eu sofri aquele mau acidente, me recuperei, fui pro meu curso de cabo no Rio de Janeiro. É um curso, é um quartel que tem época do ano que tem 16 mil alunos nesse quartel. É gigantesco. E todo quartel também, se tu for, ele é impecavelmente bem arrumado, pintado, grama cortada. Porque tem uma galera chamada Faxina do Mestre, que passa o dia todo só alisando o quartel. Então, a minha aula ia até acho que 14, 30, 15 horas, depois tu ficava disponível para essa galera do mestre, desse quartel gigantesco, para ficar, arrumar tudo e tem que fazer no quartel. Só que tinha algumas pessoas que tinham funções fixas, que não faziam parte dessa faxina desse mestre. Né? Eles tinham algumas outras coisas que eram um ônus, mas também não tirava serviço de madrugada, que era maravilhoso, não ter que ficar virando noite com fuzil nas costas e tudo mais. E eu recém-chegado no quartel, então acabou a aula, quem já tinha suas funções colaterais foram para essas funções colaterais, e eu fui passar a faxina do mestre. Aquele mar de gente assim num campo, e aí todo mundo do quartel ia pegar meia dúzia de gato pingado pro seu setor. E chegou um cara lá da educação física, querendo alguém para limpar a área da piscina. Do quartel, que era uma piscina semiolímpica, onde tinham competições e tudo mais. E eu nem me voluntariei, só me escolheram, eu fui para aquele grupo que foi para a piscina. E aí quando eu vi que o pessoal chegando na da piscina, eu, a piscina. Que legal. E eu assim, Cabo Fábio, tem alguém que fica trabalhando na piscina aqui? Não, a gente vai pegar 2 caras para ficar na piscina. Por quê? Tu quer trabalhar na piscina? Pô, gostaria.
Ah, mas quem tu conhece? Tu é afiliado de quem? Porque tu tem que ter alguém que te indique, né? Tem que ter um padrinho. Cara, não conheço ninguém, cara. Só que assim, lá em Itajaí, eu cuidava da piscina do clube. Eu dei até um curso, eu tenho até o certificado, tem. Cadê o certificado? Tá na minha bolsa. Então vai lá para o teu certificado, vamos falar com o tenente. E graças a esse certificado e a minha experiência, eu fiquei cuidando do clube, da piscina do clube lá do quartel. Então eu tirava mais serviço de madrugada, né? Pra mim era maravilhoso. Eu passava a semana, eu fui sozinho pro Rio, então eu passava a semana no quartel. Cara, era ótimo, não ficava matirando de novo. Passava a noite em claro. Por eu ser da equipe da educação física, eu acabei tendo algumas regalias. E eu pensei, cara, aquele sofrimento todo que eu tive lá em Itajaí me fez hoje gozar de um privilégio que não teria como conseguir isso. Eu só não vejo outra explicação a não ser a graça de Deus sobre a minha vida. Uma vez teve uma pastora que ela fez uma pregação sobre processos. Ela usou a história de José. Outro dia o Luiz falou aqui. Quem vê a história de José não entende aquele processo todo que José passou até ser governador do Egito. Mas José nunca desacreditou. E mesmo eu tendo as minhas quedas na fé, mesmo eu me sucumbindo, né, a coisas que o mundo traz, que me afastaram de Deus, eu nunca perdi a minha fé em Deus. E eu sempre acreditava que tudo era por conta de Deus. Quando eu vi me ver depois do acidente, olhando pra mim, pô, graças a Deus. Pô, mas tu tá com a perna ruim, mas ainda bem que eu não perdi a perna. Eu tinha ficado com o braço ruim, pô, ainda bem que eu não perdi meu braço. Pô, mas tu quebrou a cabeça, perdeu a memória. Nossa, mas ainda bem que eu tô lúcido, eu não tô bobo. Porque assim que eu saí do acidente, eles achavam que eu ia ficar vegetal por essa vida. Então eu sempre fui muito grato a Deus pelo que eu tinha. Se hoje tem isso, amém. Se não tem, amém também. Eu sempre aprendi. Eu aprendi a partir desse momento a confiar na provisão do Senhor. E nem por isso eu cuidava dos meus braços. Eu sempre trabalhei bastante, procurava fazer de tudo para conseguir adiantar o meu lado, mas eu aprendi a confiar em Deus. E agora, mais recente, quando a gente comprou a farmácia, eu virava hora, eu ficava dias dentro da farmácia trabalhando, achava que se eu trabalhasse mais, eu ia conseguir vender mais, ia colocar minhas contas um dia, e comecei a deixar de participar de coisas na igreja, de eventos com a minha família, porque eu tinha que trabalhar. Não, tu não entende, eles têm que trabalhar. E eles disseram, pô, tu não confia em Deus, cara. E eu aprendi que dinheiro na nossa mão é uma semente, e a semente ela só cresce se tu plantar ela, sabe? O cara da tua mão, a semente vai morrer. E graças a Deus, Deus tem sido fiel. Hoje eu não sou um homem rico, mas sou um cara próspero, porque não me falta nada, meus filhos são saudáveis. Graças a Deus eu tenho minha mãe de volta com o nosso convívio. Aleluia. E isso não é porque eu sou um cara bom, porque eu faço por onde, porque eu... Não, é pela graça de Deus na minha vida. Isso é assim com todos nós. A graça de Deus sobre a nossa vida é a razão de estarmos aqui juntos hoje, podendo louvar. A graça de Deus que aqui no Brasil não somos proibidos de louvar ao Senhor. Agora, recentemente, eles estavam me mostrando um país que parece que mataram 40 cristãos. Vê que terrível, cara. E hoje nós estamos aqui, nós podemos ir ali na praça, se nós quiser, com o nosso violão, como a gente já fez, cantar e louvar e falar que Deus é bom, que Deus salva. Nós temos essa liberdade. A graça de Deus sobre a nossa vida nos permite isso, como tantas outras coisas, e muitas vezes nós não fazíamos. E como eu falei no começo, quando eu ia pro pagode, eu lado, eu fazia um monte de coisa, e aí às vezes parece que para Deus tu se prende, tu se fecha. Ou seja, o inimigo tinha mais poder, tu dava mais pro inimigo do que tu oferece para Deus, sabe? Não estou dizendo também que a gente tem que virar aqui um cara radical, não, mas a gente não pode se privar às vezes por vergonha, por timidez, de coisas que nós fazíamos quando nós estávamos fora do Senhor, porque a graça de Deus é tão boa sobre a nossa vida. A graça de Deus nos enche, nos compreende de uma forma assim tão grande, nos cuida, que é maravilhoso. E para fechar aqui agora, eu quero falar com vocês que aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, fala assim para Timóteo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. A graça não está no pastor, não está em mim, não está no Luiz, não está numa equipe de louvor, não está no dinheiro, não está no bom emprego. A graça está em Deus. Se nós não tivermos essa confiança, essa convicção que Deus é nosso Salvador, que Deus deu seu Filho, que Deus morreu por nós,
que a partir disso nós temos a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. A gente não tem salvação. A salvação está a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor e reconhece que Ele é nosso Salvador. Em Romanos capítulo 3, se quiser colocar o texto não aqui, está assim, ó, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, quem vai te livrar dos pecados não é tu lá e fazer igual tem outro vídeo, tu lá e confessar os teus pecados, ou tu chegar no teu discipulador, como eu já vi em outras igrejas, e tem que falar pro teu discipulador tudo que tu já fez. Não, cara. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho e fala com Deus. Coloca a tua necessidade pelo Senhor. Aleluia. Teve um período em que eu tenho que orar mais. Sabe que eu não sei o que eu vou orar. Eu peguei um caderno assim e comecei a colocar o nome da minha família, de parente, de amigo, todas as necessidades que eu achava que eram importantes para mim, encher um tempo de oração. Eu acho que fiz isso umas 2 semanas, foi muito. Ficava um negócio mecânico. E assim, não, tá estranho isso aqui, porque a oração é uma intimidade com Deus. A oração não tem ali um beabá de como tu tem que orar. É como tu chega para conversar com o teu pai, com o teu amigo, com o teu esposo, com o teu cônjuge. Tu chega assim de forma clara, de forma aberta, mostrando o que tu quer. Né? Como diz o Pai Nosso, a gente se arrepende dos nossos pecados, reconhece que Deus é soberano sobre a nossa vida. Outro dia também foi pregado aqui que Deus quer escutar o que a gente precisa. E aí tu vai falar com o Senhor: olha Deus, hoje isso está me incomodando, isso está me afligindo, eu preciso disso. Deus sabe o que a gente precisa, mas Deus quer escutar. É igual o nosso filho. A gente sabe que o nosso filho quer aquele sorvete. Ah, o que tu quer? Assim, o que tu quer? Essa não, eu quero aquilo o quê? A gente quer escutar ele pedir. Deus é a mesma coisa conosco. Deus quer uma intimidade de pai com filho, porque Ele é nosso pai e nós somos filhos de Deus. Amém? Vou pedir para vocês se colocarem em pé agora nesse momento. Para que ainda não tenha essa convicção de que Deus é teu pai, de que você é salvo porque Jesus morreu por você. Aleluia. Amém? Foi através do sacrifício de Jesus Cristo que hoje nós somos aqui, temos esse direito, essa oportunidade de sermos chamados de filho de Deus, somos livres. O pecado já não nos incomoda mais. Cantar um louvor aqui. Pedir para eles cantar um louvor aqui para nós. Eu não sou mais escravo do medo. Não sei, eu canto por aí. Amém? Pedir para eles cantar um louvor que tem muito a ver com o que eu estou falando hoje, porque é através disso, através dessa salvação, através de nós nos entregarmos para Deus, nós deixamos de ser escravos do pecado. Aleluia. Não somos mais escravos do medo, o jugo do inimigo não é mais sobre a nossa vida, porque o Senhor tomou sobre si as nossas dores. Amém? Foi o Senhor que levou sobre si. Jesus não tinha pecado algum, mas Ele foi, carregou a nossa cruz e morreu mesmo sem ter cometido o pecado, e através desse sacrifício dele, o seu sangue nos remiu de todo o pecado. Amém? Glória a Deus. Nesse momento você pode estar falando com Deus e ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Quiser aceitar Jesus como seu Salvador, quiser uma oração, pode vir aqui na frente ou no seu lugar mesmo. Você fale com Deus agora, se conecte com os céus. Amém? Para quem já é convertido, é o momento de estarmos renovando nossa aliança, de estarmos pedindo para o Senhor ter misericórdia na nossa vida. Aleluia. Para que a nossa não se afaste de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado. Obrigado pela minha família. Obrigado. Eu não sou mais escravo do medo.
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Pode continuar a música baixinha aqui. Pai amado, viemos agora, Pai. Na tua presença, Pai, reconhecer que tu é nosso Salvador. Que através do sacrifício, Deus, nós somos teus filhos hoje, Pai amado. Que tu está conosco em cada momento, Pai amado. De dificuldade, de alegria, Pai. Tudo, Senhor amado, é por conta de ti, tudo é através de ti, tudo que nós fazemos é para ti, meu Deus. Te louvamos pela vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Te agradeço, Pai, por ter me usado nessa noite, Pai, para ser canal, Pai amado, de bênção na vida dos teus filhos. E espero que Deus tenha transmitido tudo isso na minha vida para os teus filhos, Pai. Acompanhe, Senhor amado, cada um. O restante, Senhor amado, essa semana, esse final de semana, se Deus não sabe se de cada um, Pai, mas com cada um dos filhos, Pai amado. Te louvo, te agradeço por tudo, meu Senhor amado. Receber cada um, Senhor amado, a sua necessidade, Deus, nessa noite. Te louvamos por tudo, amém, Pai amado. Glória a Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Ó, Glória a Deus. quem sabe já não é um sinal, né? Ele toca violão, cavaco, tambor, palma, chocalho. Ele é autodidata, o moleque toca tudo, ele é uma máquina, vocês não têm ideia. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Esse cavanhaque aí, esse quase bigode. Bonito. Jolie estava pregando, gente, bem breve aqui. Vou dar um testemunho rápido meu. Nesse dia, eu estava ali e acabou a bateria do meu aparelho. Então eu só estou ouvindo desse lado aqui, gente. Desse aqui eu não estou ouvindo nada. E eu, pela primeira vez na minha vida, eu saí sem as baterias. Desde que eu comprei o aparelho, eu levo elas comigo. E hoje eu fui atender um rapaz e saí correndo e esqueci de botar a bateria. Engraçado, né? Quando a gente está errado, daí acontece o que a gente precisa. Enfim, mas por que eu vou falar isso? Eu tava, cadê o Joguinho ali? O Joguinho e a Ana, cadê a Ana? A Ana tá lá sentada. Eu, o Jobson e a Ana, nós fomos num culto lá em Biguaçu, na igreja de um amigo meu. Tinha um pastor de São Paulo aqui, pastor Roberto, o nome dele. E aí esse pastor, ele ministra cura. E a gente foi até lá, e eu disse, pastor, eu já conheço o Roberto já de um tempo. Falei, cara,
Eu fiquei surdo. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Fiquei surdo. Ele, não, vamos orar. Eu falei, é para isso que eu estou aqui. Vamos orar. Ele disse, eu vou fazer uma coisa, Luiz. Vem aqui. E ele fez uma dinâmica comigo. Ele botou um cara, assim onde está o Vitor, e eu fiquei assim. E ele dizia assim para mim, Luiz, eu vou te fazer, esse cara vai te fazer perguntas. E você vai responder. Amém? Eu falei, amém. Qual é o ouvido que você não escuta nada? Eu falei, esse de cá. Então tampa esse de cá. E eu tampei, botei o dedo assim para dentro e tampei. Daí ele começou, como é seu nome? Eu falei, Luiz. E cada vez que eu respondia, eu dava um passo para frente. E ele dava um passo para trás. E aí a gente começou, e ele foi fazendo pergunta, e aí ele, num determinado momento, ele perguntou alguma coisa, e ele disse, e aí, Luiz? E aí o quê? Responde? Não ouvi nada, não tem como eu responder. Você não ouviu? Eu falei, não. Ele veio no meu ouvido, falou umas coisas, orou de novo, falou, continua. E vai perguntando, dentro do teu nome, se eu era casado, se eu tinha filho, se eu tinha carro, era o meu carro, enfim. Lá no final, eu estava na ponta do púlpito da igreja dele, para vocês terem uma ideia, que é um ginásio, o tamanho de um ginásio, assim, né, de uma quadra de esporte, assim, uma igreja grande. Essas quadras de futebol de salão dá umas 3, assim, é grande. Eu estava na ponta do púlpito e o cara estava lá do outro lado, assim, mas longe. E aí ele me fez a pergunta, eu respondi, ele disse, Luiz, você ouviu o que ele falou? Eu respondi errado? Ele disse, não, mas você ouviu? Eu ouvi, portanto que eu respondi. Ele, então faz o seguinte agora, olha para trás e vê onde ele está. E eu olhei para trás e esse cara estava muito longe. Muito longe. Tu imagina, eu não escuto se tu estiver aqui. Tu imagina na distância que ele estava. E por que eu vou falar isso para vocês? Porque eu entrei no carro, naquele momento eu ouvi. O Jobson é testemunha, era testemunha, eu ouvi. E tinha lá, sei lá, 100 e poucas pessoas. E todo mundo viu. E eu ouvi que era mais doido. E quando eu fui pro carro, eu dizia, cara, eu não acredito que eu ouvi. Quando eu cheguei em casa, sabe o que aconteceu? Se você não acredita, então você não precisa mais ouvir de novo. Olha que loucura isso. Por que eu lembrei disso? Eu estava falando da oração e da convicção da nossa fé. Quando o Johnny trouxe a palavra, um pouco do testemunho dele, e quando ele vai falar sobre a graça que significa favor imerecido de Deus. Favor imerecido, aquilo que a gente não merece. E eu não mereço essa mesma graça. Abre um texto ali. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se não me falha a memória. Olha que interessante, como é difícil para a gente aceitar algumas coisas. Olha o que Paulo vai dizer. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que é em tudo? Em tudo é em tudo. Deu certo? Graças a Deus. Deu errado? Graças a Deus. Eu ouvi? Graças a Deus. Mas eu não ouvi? Graças a Deus. A gente aprender isso é muito difícil. Quanto maior é a minha dificuldade, maior é a vontade que eu tenho de andar em direção a Deus. Por quê? Porque a graça é imerecida. Ele nos alcança independente se a gente está bem ou se a gente está mal. Aquilo que ele fez está feito. Diferente daquilo que eu faço. Se eu pegar o que acontece de ruim comigo e transformar isso em algo negativo, eu paro de fazer a obra de Deus. Mas se eu entendo, tem um louvor que eu amo de paixão que ele diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. E aí ele vai dizer, se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. E esse louvor me ensinou muito. Porque vocês não sabem o que é não ouvir nada. Eu fui me aventurar a cantar. Alguém sabe que cantor, todos vocês devem saber que cantor usa retorno para ouvir a sua voz. Hoje, antes de vocês chegarem, a gente conversava sobre a possibilidade de todos terem um fone para ter um retorno. Eu nem com retorno.
Meu retorno agora é mudo. É mute. Entende? E quando, negão, tu vai falar de graça, a graça é isso. É você entender que o que Deus fez por você não necessariamente vai te fazer rico, não necessariamente vai te livrar de uma doença, não necessariamente vai te transformar numa pessoa perfeita, sem defeitos e com uma vida super fácil. O mesmo Jesus que te proporciona essa graça, Ele te diz: ei, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, levanta a tua cabeça, porque eu venci o mundo e você, como meu filho, é herdeiro dessa vitória. Só que quando a gente vai falar de reino de Deus, a gente não está falando desse mundo terreno somente, a gente está falando de algo eterno. Então aprendam a aceitar as dificuldades de se mudar para uma cidade nova e de muitas vezes não entender o motivo, o propósito e o porquê daquilo está acontecendo, e de repente você já está inserido no meio que você ama e nem esperava estar. Deus é bom, mas se não tivesse inserido, Deus continuaria sendo bom. Entende? Eu estou falando isso para vocês porque quando acabou a bateria do aparelho, eu olhei para a Marta na hora e falei: acabou a bateria. Meu desespero era: e se acabar desse lado? O que eu faço? É doido. A gente potencializa demais os nossos problemas. Entendam algo. Se você tem dinheiro, vou te contar um segredo. O dinheiro, quando você perde um dos seus sentidos, quando você ganha um problema de verdade, o dinheiro não vai te ajudar. Eu fui em especialistas em São Paulo, eu fui em especialistas aqui. A minha família tem condições de proporcionar isso para mim. E o especialista de São Paulo, que eu fui até lá para achar o cara, ele olhou para mim e disse: eu tenho uma notícia ruim para te dar. Não tem cura. Daí eu falei: não é possível, vou atrás de outra opinião. Fui no especialista daqui, ele olhou para mim e disse: eu tenho duas notícias para te dar. Uma muito boa e uma muito ruim. Qual você quer primeiro? Eu falei: a muito boa primeiro. A muito boa é que você não tem um tumor na cabeça. A cabeça só é grande mesmo. E a segunda é: eu não tenho uma explicação para te dar. Não tem cura. E aí eu fiquei olhando para aquilo, e esse texto vinha na minha mente sempre: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Por que Deus me deixou assim? Eu não faço a menor ideia, mas isso não muda aquilo que Ele fez por mim. Eu não sirvo a Deus pelo que eu cobro dele, mas eu sirvo a Deus pelo que Ele já fez por mim. Nada do que eu fizer, nada da minha ira, da minha revolta, nada daquilo que eu decidi contra Ele vai mudar aquilo que Ele fez por mim. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente deve amar a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro. Deus não pede, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Não existe, ninguém tem Bíblia física, hoje só tem celular, né? Não existe na palavra: você tem que amar a Deus, senão Ele não vai te amar. Não. Sabe o que Deus chama de amor? Obedeça os meus mandamentos. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Não se ire contra Deus. Quando você passar as suas particularidades, as suas dificuldades, lembre-se de uma coisa: há uma graça sobre a sua vida. E você não é merecedor dela. Então não cobre de Deus nada além disso. Porque aquilo que Ele te deu, você não poderia pagar. E já é suficiente. Alguns problemas da nossa vida nós teremos. Todos nós teremos. Todos nós teremos. Sabe por quê? Porque a nossa carne, ela vai envelhecer. Eu conversava com a senhora no início. Ela está com o dedinho machucado. Ela disse: eu sinto dor aqui e tal. E é normal. Cada um de nós vai ter uma dor diferente. Eu conheci um deficiente essa semana, ele era todo tortinho assim. E quando eu falei: cara, você tem uma deficiência, a gente é brother, eu também tenho. Daí ele falou assim: não, você está errado. Eu não tenho deficiência. Eu nasci desse jeito. Eu sou normal. Você ficou deficiente. Porque você não nasceu desse jeito. E você não sabe conviver com isso. Então a deficiência é sua.
Não minha. Eu sou normal, eu sempre fui assim. E eu fiquei pensando no que ele falou, eu digo, cara, não é que o bicho está certo? E ele me falou algo que me fez refletir muito. E ele disse o seguinte: o problema não está na nossa deficiência física, que ela é aparente. O problema está nas pessoas que julgam os deficientes, porque essas pessoas têm uma deficiência psíquica que não é aparente. Eu não sei por que eu estou falando isso. Me deu vontade de falar isso. Eu estava ali, quando acabou a bateria, que eu olhei para a Marta desesperada. Ela disse: quer que eu vá em casa buscar? Eu falei: não, deixa. Era para ser assim. Por alguma razão eu estou falando isso, vai servir para alguém. Para que vocês entendam uma coisa. O amor de Cristo, a graça de Deus, nem eu, nem você, nem o mais saudável, nem o mais doente, nem o mais rico, nem o mais pobre, nem o branco, nem o preto, nem o amarelo, nem o japonês, nem ninguém merecia. Ninguém. Não há nada que você faça que vá mudar isso. Amém? Negão, estou muito feliz contigo hoje. Por tudo. Eu sei das tuas lutas, e das tuas dores, e das tuas vitórias. E você em nenhum momento fraquejou. E você em nenhum momento disse: não, não quero, não posso, não vou. Você é um exemplo. Eu falo isso para você e eu não me canso de dizer. Na igreja a gente tem uma coisa muito feia. Eu ainda tenho um tempinho, eu quero falar uma coisa. Nós, cristãos, somos o povo mais preconceituoso que existe. Nós julgamos tudo e todos. Não é julgar segundo a reta justiça, não. A gente julga porque a gente é tolo. A gente julga pela roupa. Estou falando da roupa porque o Johnny falou da roupa. A gente julga pelo brinco, pelo relojão. A gente julga pelo cabelo. A gente julga pelo jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de vestir. Enfim, se o cara é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Aprende uma coisa. No começo desse louvor de hoje, eu pedi para colocar um louvor, que eu passei a semana com esse louvor. O que Deus quer de cada um de nós é uma coisa só. Isso aqui, ó. Só. Todo o resto é besteira. Todo o resto é besteira. Quando a gente entende o amor ao próximo, Jesus vai trazer um mandamento e ele fala uma coisa muito mágica. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Que amais o próximo como a ti mesmo. E esse mandamento é tão importante quanto o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Vai para casa com esse barulho. Você ama o próximo como a ti mesmo? Você é capaz de amar o outro com todas as diferenças que ele tem, igual você ama você mesmo? Você é capaz de amar alguém igual você ama seus pais, sua mãe, igual você ama seus filhos? Deixa de ser bobo, gente. Para de achar que culto bom é se tiver isso, se tiver aquilo. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Você não veio no culto para o culto ser bom. Você veio no culto para você fazer um seu culto bom para Deus. Culto bom é aquele que você entrega o seu coração e a sua adoração para Deus. É você que vem prestar culto, não é Deus que vem cultuar vocês. Entendam isso. E mude a maneira como vocês enxergam o culto. Amém? Mas eu acredito que eu entendo o que eu não estava entendendo, né? Eu não lembrava que eu ia trazer a palavra de oferta. A gente tem uma visão aqui que a nossa ideia no futuro, que nós nem precisamos falar sobre isso, mas o Senhor falou muito comigo, ministrou muito comigo sobre generosidade. Então, eu peguei no Google o que é o significado de generosidade. Daí agora eu entendi, porque tem a ver, já tinha a ver com um testemunho da Simone que eu nem sabia. Então, generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Também é sinal de abundância de alguma coisa em grande quantidade. Ser generoso significa ter a virtude de compartilhar com os outros, sem esperar nada em troca. É uma atitude que se baseia num sentimento de empatia e na preocupação em ajudar os outros. Isso aí não é eu que estou inventando, gente. Pode ir no Google, vai estar escrito isso.
Características de uma pessoa generosa: gosta de dar, perdoa com facilidade, é liberal, é franco e é movido por um sentimento de empatia. Reconhece as necessidades do outro, procura satisfazer as necessidades do outro. Como praticar a generosidade? Dar coisas boas aos outros de forma espontânea e plena. Amém? Compartilhar tempo, energia, recursos materiais e conexões sociais. Às vezes a gente pensa na generosidade só com financeiro, né? E não é isso. Amém? Dar por vontade própria, sem arrependimento ou sentimento de perda. Dar abundantemente, sempre que possível. Compartilhar conhecimento. Repartir o reconhecimento e as vitórias com aqueles que te ajudaram na trajetória. Amém? Diante disso, eu quero convidar você, se arder no teu coração, de ajudar aqui nessa obra, de ofertar. A gente, como o Luiz já falou, já foi ministrado mais do que eu acho que nem preciso falar, né, gente? Então, a gente tem o QR Code aqui, ali atrás tem uma urna, se você quiser ofertar em valor, né? Ou, enfim, que no futuro muito breve a gente não precise nem ter esse tempo, né? Já vai estar ali, a gente crê que nós possamos dar com liberalidade, né? Sem ter uma hora formal ou, enfim, amém? Então aqui está o QR Code, louvor consegue ministrar um louvor para nós. Já pode ficando de pé, gente, que eu já vou fazer oração para a gente encerrar. Quero lembrar que no dia 22, que é sábado que vem, nós vamos ter o culto das mulheres às 17 horas, aqui no Castel Santelmo. Quem não tem meu contato, enfim, pode entrar em contato comigo, ou com a Lise, ou com a Ana, com as Anas, né, para saber onde que é. A proposta nossa é cada um contribui, leve alguma coisa pra gente compartilhar ali no café. Nós vamos ter um tempo de comunhão, um tempo de compartilhar a palavra. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo maravilhoso na tua presença. Pai, que tu possa, Senhor, abençoar cada um que está aqui, Pai, que o Senhor possa abundar da sua generosidade, Senhor, sobre cada um de nós, Pai, cada um que está aqui, Deus, que a tua graça, Senhor, seja estendida para nossas famílias, Senhor, por aqueles que não estão aqui, Pai, que possamos, Senhor, refletir, Senhor, o teu amor, a tua graça, o teu cuidado, Senhor, que possamos ter uma palavra, Senhor, àqueles que necessitam, Pai. Abençoa essa semana, que cada um possa caminhar, Senhor, de acordo com a tua vontade, conforme o teu querer, conforme tu desejas para cada um de nós. Te damos graça, Senhor. Tudo isso é para ti, Senhor. Que o propósito